Boa noite! Estamos iniciando hoje a live da nossa comissão, porque a OAB convida você a participar dos seus direitos e obrigações. A OAB, ela tem inovado, ela tem aberto assim para todos os públicos várias comissões, para cada categoria, cada pessoa que tem a necessidade de melhorar. E direitos e obrigações são inerentes a todos. E é importante a gente ter conhecimento dos nossos direitos. E me sinto muito honrada porque o presidente da OAB do Tocantins me deu essa chance de ser presidente. Eu me chamo Eula Angelim, da Comissão de Apoio e Assistência ao Profissional Liberal em Estado de Vulnerabilidade. E por hoje estarmos em cada mês do ano trabalhando com certas dificuldades, problemas sociais, a gente hoje abre a live falando do Junho Violeta. O Junho Violeta é um mês inteiro dedicado à proteção da pessoa idosa contra a violência. Hoje é um dia muito especial, porque é o dia 15 de junho, Dia Mundial, adotado em 2006 pela ONU e a OMS, como Dia de Conscientização contra a Violência da Pessoa Idosa. Hoje nós trataremos com um médico muito gabaritado aqui de Palmas, que a gente está falando aqui de Palmas, Tocantins. Diante da pandemia, vivemos em isolamento e hoje cada um em seu escritório, consultório, debaterá a saúde ocular da pessoa idosa. Estamos aqui para agregar valores, tratar dos anseios, das preocupações inerentes a cada situação. A minha comissão ela trata da vulnerabilidade do profissional liberal e nós somos muitos. Hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos a oportunidade de estar ao lado, porque hoje você não tem mais o processo físico, mas pelo EPROC a gente está aberto a tudo que acontece no Brasil e no mundo. E não foi diferente na oftalmologia, que o tema de hoje ele trata da saúde ocular da pessoa idosa. E com o avanço dessa tecnologia, as pessoas idosas elas têm o acesso ao tratamento e à regulação de seus problemas de saúde. E aí a gente convidou o Dr. Márcio Adriano para participar dessa live, que ele é um médico formado no Triângulo Mineiro, especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, especialista em retina e vítreo, diretor da Clínica Oftalmologia Avançada. Ele é membro da Sociedade Médica, de várias sociedades médicas, Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Sociedade Brasileira de Glaucoma, Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Antes de começar, eu quero agradecer os apoiadores do Junho Violeta, a começar pelo Rafu Lopes, que é especialista em negócios online e consultoria marketing digital, Lucas Rodrigues, que também é especialista na consultoria de marketing digital e cinegrafista do SBT, que já trabalhamos juntos. Agradeço a Cida Roseno, do Coman, a primeira mulher à frente do Coman, a Cíntia Ribeiro e nosso apoiador desde o Janeiro Branco, Lúcio Campelo. Agradeço também aos nossos membros da Comissão do Idoso, que todos abraçam essa causa, pessoas de grande valor aqui no Tocantins. A Dinara Prado, que é vice aqui da comissão, a doutora das Dores, que hoje se encontra tratando de câncer em Barretos, a doutora Maria Lúcia Machado de Castro, que recentemente teve coronavírus e se recuperou,
a Onassis Moreira Costa e João Luiz da Costa, que fazem parte dessa comissão, e estamos abertos para tudo que tiver relacionado à vulnerabilidade, que é hoje um ponto que mais nos atinge nesses tempos de pandemia, que estamos aqui para tentar responder aos anseios, às preocupações e à solução. Quero agradecer a todos que estão participando aqui na live, e a gente aqui vai começar chamando ao nosso querido Dr. Márcio Adriano, para ele estar aqui a responder uma série de questionamentos que a gente tem com relação à geriatria, oftalmogeriatria, como surgiu e relacionado à pessoa idosa pelo Dia Mundial de Conscientização à Violência contra o Idoso e Junho Violeta. Boa noite, doutor Márcio. A gente vai esperar um pouco. Quero agradecer a todos os amigos, a comissão, aos nossos amigos, a Cida, Dinara, Ana Nerci, Kim Fernandes, Patrícia Ribeiro, cerimonialista, e o nosso querido Eduardo Mantuan. Um abraço para vocês. Então, gente, faremos algumas perguntas, porque devido ao Junho Violeta, a gente vai começar a fazer perguntas relacionadas aos tratamentos, ao envelhecimento da população e a necessidade, o tanto que a tecnologia foi avançada. Boa noite, doutor Márcio. Boa noite, Eula, boa noite a todos os presentes, tá? É uma grande honra estar aqui, né? E para a gente poder falar de um tema... Boa noite, doutor. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Acho que está. Tá me ouvindo? Doutor Márcio? Sim. Eu estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Sim. Eu queria agradecer, né, a presença, né, de todo mundo que está presente, agradecer o convite, Eula, né? É uma grande honra a gente estar presente. Acho que está havendo só uma demora na chegada do áudio. Vamos ver se melhora. Melhorou? Eu queria agradecer, né, a presença, né, de todo mundo que está presente, agradecer o convite, né? É uma grande honra a gente estar presente. Acho que está havendo só uma demora na chegada do áudio. Acho que a gente está com uma falha, um delay de som, né? Está chegando um pouco atrasado, mas desculpa ter te interrompido. Está chegando atrasado. E agora, como está? Acho que a gente está com uma falha, um delay de som. Exato, está a falha do delay. Aqui. Sim, doutor. Desculpa, a gente está só organizando aqui. Sem problema. Está chegando o vídeo bem depois. Estou ouvindo. Está chegando bem depois o áudio dele. Uhum. Tá. Sim, doutor. Pode iniciar, se apresentar, por favor. Bom, eu queria, né, novamente agradecer a presença, agradecer o convite da Eula, tá? Eu fico bastante... Eu acho que agora conciliou. Consertou? Joia. Né? Eu fico bastante feliz com o convite, tá? É uma honra a gente estar aqui para poder falar sobre um tema tão importante que é a questão do Junho Violeta, que é a questão da violência contra o idoso. E muita gente deve estar pensando assim, qual que é a relação da oftalmologia, né, com a violência contra o idoso? E tem uma relação muito grande em relação a isso, né?
as pessoas, né, não têm assim, uma noção do tamanho que a visão, né, vai comprometer a vida do idoso. Isso acaba interferindo na família, na sociedade, nas coisas. Primeiramente, uma coisa que eu gostaria de estar falando, que assim, o dia do idoso, na verdade, o dia da conscientização contra a violência do idoso, não é a violência somente física. Muitas vezes as pessoas pensam que é somente aquela agressão física contra o idoso. E não é isso, não. A violência contra o idoso, ela tem uma violência física, tem uma violência psicológica, tem uma violência financeira e tem uma violência afetiva. Todas essas formas são violentas e uma não é maior nem pior do que a outra. Na questão da visão, né, o que é popularmente conhecido? Que à medida que a gente vai ficando mais velho, que a gente vai envelhecendo, que a gente vai perdendo a visão. Então coloca-se que a pessoa com idade mais avançada é normal não estar enxergando, é normal não enxergar direito. E não é não, gente. A gente perde um pouco a visão, sim, mas isso é reversível, tá? A gente vai perder visão realmente se tiver alguma doença associada. Mas se você puder, né, ter a saúde ocular, né, ao longo dos anos, puder fazer os tratamentos, você vai estar enxergando bem. Você pode estar com 80 anos, com 90 anos. Eu tenho pacientes que têm 95 anos que enxergam muito bem, com perfeição. Então, essa história de que a gente fica idoso, que a gente fica gaga, que a gente, né, perde a visão, é normal? Não, não é normal. Tem como idoso enxergar bem, sim. Tá? E qual que é o grande problema, né, em relação à visão? Se a gente for pensar que o idoso ele tem uma carência muito grande, tá? E essa carência, muitas vezes afetiva, né, ele se sente, muitas vezes, um estorvo dentro da família. Ele sente que ele é um peso, que ele, às vezes, não pode ajudar. A nossa cultura ocidental não consegue enxergar o idoso, assim como a cultura oriental, que valoriza a sabedoria do idoso. A nossa cultura ocidental, ela desvaloriza o idoso. E aí ele se sente mais ainda encolhido. E a partir do momento em que esse idoso começa a ter uma visão mais fraca, vamos colocar uma coisa simples, simples mesmo, o óculos, né? Porque ele precisa de óculos para poder enxergar bem. A partir do momento que ele começa a enxergar mal, ele vai se retraindo, ele vai ficando mais no canto dele, ele, né, diminui as atividades que ele quer fazer, porque ele percebe que ele tem dificuldade, às vezes, para enxergar. E o que a família faz? Muitas das vezes, em vez de tentar ver, ir atrás, tentar buscar um recurso, procurar levar ao médico, a família faz o quê? Piora essa situação. Sim, você queria falar alguma coisa? Sim, doutor. Qual a relação entre o dia de hoje, que é o dia 15 de junho, e a oftalmologia? Acho que o senhor já falou um pouco, explanou sobre isso, não é isso? Sim, exatamente. Né? E o que ocorre, como estava, né, comentando antes, a família, muitas vezes, em vez de procurar um recurso para esse idoso, o que ocorre? Começa, né, a piorar a situação, começa a reclamar, começa a falar mal dele. Ah, ele não serve para fazer isso. Ah, o papai já não está funcionando para conseguir ir ao mercado. Ah, o vovô já não está mais fazendo isso. Ah, ele não serve para fazer isso, não serve. E vai diminuindo o idoso. E ele vai se sentindo mal. Ele vai se sentindo mal com isso, ele vai se retraindo mais ainda. E isso provoca uma fragilidade nele, dele aceitar todas as coisas que são impostas para ele. Um dos problemas que isso gera é que muitas vezes a família começa a provocar violência, como eu falei, dos mais diversos tipos, e o idoso começa a considerar... Ele vai se sentindo discriminado, né? Sim, mas ele sente como se ele fosse o culpado, como se ele fosse o estorvo, né? Como se a culpa fosse dele. E não é. Ele tem que, né, as famílias, as pessoas têm que entender que você pode ser jovem hoje, mas amanhã você vai estar idoso também. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Então, a questão, necessidade de óculos, catarata, glaucoma, são doenças que têm tratamento, né? Algumas você vai conseguir tratar e melhorar, deixar a visão 100%. Outras você vai conseguir evitar que piore. Mas se a pessoa procurar o tratamento na época certa, dá para a gente ter uma velhice enxergando muito bem. O grande problema é esse, é que, né, as famílias enxergam
o idoso como um estorvo. Então, eles não querem ir atrás. E a gente vê isso no dia a dia, não é só na oftalmologia. Mas nessa esfera oftalmológica, o que a gente percebe muitas vezes? A família, às vezes, leva, né, o pai ou o avô para uma consulta, aí chega lá, a gente fala, olha, precisa fazer uma cirurgia. A família, né, muitas vezes, fala, ah, não, deixa isso, não, o vovô já está velho, não, não precisa, não, dá muito trabalho fazer cirurgia, vai ter que cuidar dele, vai ter que gastar dinheiro, vai ter que comprar remédio, não, 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 não. Passa só uma coisinha aí para ele, um óculos qualquer, para resolver e pronto. Não é assim, gente. Ou seja, é possível melhorar a qualidade de vida dele muito. Não está ali para fazer, sabe, Então, um tratamentozinho simples, não. isso causa causa um distanciamento familiar quando vê esse problema do idoso, não é, doutor? Causa, porque o que acontece? Né? Ao idoso, ele se cala. Né? Mesmo que, às vezes, né, todo o tratamento seja feito, às vezes, com dinheiro dele mesmo, às vezes, uma aposentadoria que ele tem, alguma fonte de renda, ele se cala. Ele não tem direito à escolha. Ele se cala e, dentro de casa, ele se isola, porque ele mesmo sente, né, um peso ali para aquela família. Então, ele se cala, sendo que ele poderia muito bem estar sendo produtivo. E o que acontece quando ele se cala? Vem a depressão. E aí, com a depressão, vem outros problemas. Cai a imunidade, ele pode ficar, né, mais doente, pode piorar. Em relação à visão, a gente tem diversos trabalhos que mostram que a pessoa que enxerga mal, ela se isola mais, ela deixa de participar das atividades sociais, ela tem um risco maior de acidentes, porque ela não está enxergando bem, ela tropeça, ela cai. O que ela faz então? Ela já sabe disso. Ela não vai mais para a rua. Ela não sai, ela não vai para a rua com medo de cair. E aí o que ocorre com a família? Ah, o vovô não quer nem ir no mercado mais, né? Começa a enxergar, você não quer fazer mais nada, só quer ficar trancado no quarto. Vovô não faz nada, vovó não faz mais nada. Começa a colocar um peso maior. E aí isso vai trazendo uma depressão maior ainda para o idoso. Isso é uma violência. Isso é uma violência que faz com que o idoso. Se você pensar que aquele idoso que às vezes está com a catarata, que não está enxergando quase nada, que ele pode fazer uma cirurgia e voltar a enxergar e ter uma vida social ativa, que ele pode voltar a trabalhar, ele vai ser muito mais feliz. E vai ser também uma pessoa assim, que vai ser integrante daquela família. Ele vai deixar de se sentir um estorvo. Doutor, é comum a família não propiciar o tratamento médico do idoso? Infelizmente, é muito comum, sabe? Mas muito mais comum do que a gente imagina. Muitas vezes, quando, né, a pessoa está com uma visão ruim, ela própria, às vezes, não quer ir no médico. Né? Ela fala, não, não precisa, porque ela não quer, ela sente em casa que ela fica dando trabalho para os outros. Então, ela já não quer ir para não dar trabalho. Mas, às vezes, as pessoas acabam levando porque o olho está inflamado, está com outro problema. E quando chegam lá, né, muitas vezes a família quer que seja uma solução simples e rápida, tá? E que geralmente não tenha custos altos. E aí, o que ocorre? Quando é apresentado, olha, está com tal problema, e tem solução, tem como melhorar, mas vai precisar fazer uma cirurgia, ou precisar fazer um tratamento assim, assado, né, que seja às vezes um pouco mais extenso, a família já não quer. A família fala, não, 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 deixa isso para lá, não precisa disso não, já está velho, não precisa enxergar bem. Então, é a questão do respeito, sabe assim? É tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Basta pensar hoje, se você tiver com a visão extremamente ruim, não enxergando quase nada, e tivesse a oportunidade de voltar a enxergar, será que você ia ficar feliz se a sua família falasse, não, deixa para lá, pode deixar enxergando mal assim mesmo? E é comum isso, gente. Infelizmente, é muito comum. Lógico que não é uma regra, né? Nós temos pessoas que cuidam, né, muito bem de seus pais, cuidam muito bem de seus avós. Mas, infelizmente, a gente ainda vê muito isso aqui no Brasil, que são as pessoas
né, não dar essa atenção, considerar tipo, já tá velho, né, só para, né, coloca aí só para ele enxergar um pouquinho, só para ele ficar feliz, só para dizer que não fez nada, né? A família quer tipo alguma coisa assim para aliviar o próprio peso da consciência. Não, passa um óculos, não precisa, vai mexer com cirurgia não, que vai dar muito trabalho. Deixa um óculos só. Por mais que a gente fale, o óculos não vai resolver. Não, mas não tem problema não. Não perguntam se aquela pessoa, porque aquele idoso é uma pessoa. Ele não é um saco de batata que está ali parado, né? Ele está ali ouvindo tudo que está se conversando e conversa-se como se ele fosse alheio, né? Ou seja, ele não deixam dar opinião própria a ele. Ele não pode estar falando, olha, eu quero operar, eu quero enxergar melhor. Ou ele me falou assim, não, eu tenho medo da cirurgia. Se ele tiver medo, vamos conversar, explicar. A cirurgia é muito tranquila. Então, o que acontece? A família fortalece esse ponto de não realizar o tratamento do paciente. Doutor, Sim. O idoso costuma, por conta própria, buscar o tratamento quando começam os primeiros problemas, catarata, glaucoma, esses problemas de saúde que ele começa a ter, são em torno de uns 7 problemas, né? São vários problemas que existem, mas sabe uma coisa que a gente percebe? A gente tem 2 tipos de idosos. A gente tem aquele idoso que tem autonomia da sua própria vida, muitas vezes mora sozinho, vai ao mercado, vai ao banco, faz suas coisas tudo, né, por conta própria, que não tem a dependência. Tá? E temos também aquele idoso que tem a dependência. Tá com áudio? Você está me ouvindo? Sim. E temos aquele idoso que mora, às vezes, com a família, tá? E que não tem independência, muitas vezes castrada pela própria família mesmo. Que a família, que tudo que ele precisa é a família que decide. Até o que ele vai comer. A família fala, não, você não pode comer isso. Né? Tirando a questão de saúde pela alimentação, por exemplo, o diabético, lógico, não vai poder comer pudim de doce, né? Mas, não, você vai comer isso aqui, você vai vestir essa roupa, você vai fazer isso aqui, ou seja, tratam como uma criança. Esse aí, ele não procura. Se ele está com alguma doença, ele fica quieto, porque ele já se sente, né, um peso tão grande, ele não quer trazer mais um problema para a família, porque ele sabe que quando ele apresentar aquela queixa para a família, vão falar assim, lá vai mais um problema, lá vai a gente ter que levar no médico, quem é que vai levar, quem é que vai buscar, quem é que vai comprar o remédio, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu tenho faculdade, eu tenho... Todo mundo reclamando. Então, o que ele faz? Ele se cala. Às vezes ele pode estar com uma dor muito forte no olho, né? Se cala. Ele pode não estar enxergando bem e ele prefere se calar para não dar, né, um problema maior assim para a sua família. Então, são 2 tipos. Esse é o idoso que ele se cala. Tá? Ele não fala o que está sentindo. E tem o outro idoso, que é aquele que tem autonomia própria, tá? Que faz as suas coisas. Esse sim, ele procura, ele, ao menor sintoma, ele já vai atrás, ele procura saber mais sobre a sua saúde, ele se cuida mais, mas é em função dessa autonomia. E uma das primeiras coisas para a autonomia é estar enxergando bem. Exatamente. Se a gente for pensar, né, uma das coisas que acomete alguns idosos, e é importante a gente colocar que, por exemplo, o Alzheimer, né? O Alzheimer é uma doença que afeta muito o idoso. Tá? Aliás, é típico, mas não é uma característica da idade avançada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não é porque você vai ficar com a idade mais avançada que você vai ter Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que afeta algumas pessoas. Só que o idoso ele tem, né, algumas perdas, por exemplo, a memória falha um pouco mais, né? As lembranças já não são mais tão boas, os cálculos, às vezes matemáticos, né, já não são tão bons, mas isso é normal, é diferente de Alzheimer. E as pessoas colocam como sendo tudo normal, como essa falha, já tá gagá, já tá esclerosado. Não, gente, né? Não é assim, não. As pessoas conseguem manter suas faculdades mentais até o fim da vida de forma plena. Quando ocorre alguma perda, precisa procurar o tratamento.
E nesses casos, que Exatamente. ocorre, por exemplo, no caso do Alzheimer, né? Uma das coisas que ocorre é que o idoso ele vai ficando cada vez mais introspectivo, né? Ou seja, ele vai perdendo mais esse contato com as pessoas, tá? E já foi provado que quando faz a cirurgia da catarata, nesses pacientes que têm Alzheimer, eles melhoram muito. Eles dão uma grande melhorada, porque muitos deles não estão enxergando bem. E eles começam a enxergar melhor, começam a fazer atividades sociais, mesmo que seja até uma coisa simples, como às vezes palavras cruzadas que eles gostavam de fazer e deixam de fazer. Você imagina, né? As pessoas, né, com idade avançada muitas vezes ficam mais reclusas em casa, não estão, né, não trabalham mais. Nesse período, então, de pandemia, que é necessário, tá? Não mais porque ele não quer sair, não, é necessário pela saúde dele, que é necessário o quê? Ficar em casa. E o que tem acontecido ficar em casa? Ele vai ler, vai assistir televisão, e se ele não estiver enxergando bem, aquela palavra A limitação dele. de fazer, o tricô, o crochê, né? O bordar que aquela vovó gostava de fazer, não está mais conseguindo fazer, ela fica impaciente, né? E essa impaciência mistura-se com a impaciência, né? Vamos colocar dos jovens que moram juntos, porque assim, é um erro pensar que o idoso mora sozinho. Não, no Brasil as famílias moram todas juntas, por economia, né? Também. Exatamente. E assim, o que acontece? É um período em que as pessoas todas estão estressadas com essa questão do coronavírus, né? Isso gera uma ansiedade, gera um nervosismo, e aí começam a ocorrer brigas, né? E aí aquela violência que a gente estava falando lá atrás, né? Que a gente estava falando, que era em função do idoso às vezes não enxergar bem, né? Que tem essa violência, começa a se tornar uma violência maior ainda agora, porque começa a ter impaciência por parte do idoso, né? Começa a ter uma impaciência por parte dos outros familiares, porque o idoso não está conseguindo fazer as coisas. Aquela pessoa que às vezes trabalhava, né? Voltava para casa só à noite, estava trabalhando, tudo isso, e agora está tendo que ficar, às vezes, em casa, fazendo home office, ou está sem trabalhar, qualquer coisa assim, e está passando o dia inteiro em casa por causa da epidemia. Ele começa a ter um contato maior com esses novos. E você tem dois lados. Você pode conseguir uma aproximação afetiva, né? Quando existe esse amor, esse carinho, você consegue ter essa aproximação afetiva com o idoso. E você pode ter outro lado também. Você pode ter um distanciamento e brigas. E brigas, às vezes, físicas, né? E assim, você, né, mais que ninguém, sabe todas essas histórias que muitas vezes a família quer se aproveitar da aposentadoria do idoso, acha que não precisa disso tudo, vamos, né, pegar um pouco disso aqui para tentar ajudar aqui. E ele, muitas vezes, é interessado apenas nessa questão financeira do idoso e não oferece nenhum retorno afetivo para ele. Tá? E isso tem piorado. A gente vê todos os dias nos jornais o índice de violência contra o idoso aumentou nesse período. Aumentou muito. E não é pouco, não. Aumentou e aumentou muito. Tá? Porque as pessoas vão ficando em casa, junto com aquele idoso, não estão acostumadas, né? Os jovens, principalmente, eles são imediatistas, eles querem respostas rápidas. O idoso tem um ritmo, né, de conversa mais lento, tem um ritmo de entendimento mais lento, tem um ritmo de andar, né, de fazer as coisas de forma mais lenta. E muitas vezes o jovem não aceita que isso seja dessa forma, quer que seja tudo da forma como ele faz. E isso começa a gerar esse conflito. E se o idoso ainda está enxergando mal, só piora a situação. Doutor, o que a tecnologia hoje avançada, ela trata desses problemas mais frequentes, cirurgias, até o conhecimento de que a pessoa está diabética, eu tratei com o senhor e soube disso. O que o senhor poderia falar dos tratamentos? Olha, uma coisa que é importante. Cirurgia de catarata no passado, a pessoa internava um dia antes, operava, né? Uma cirurgia que demorava em torno de 2 horas, com cortes grandes no olho, cheio de ponto, fechava o curativo e ia receber alta no outro dia. Então, ficava 3 dias internadas para fazer essa cirurgia. Hoje em dia, essa cirurgia, ela demora 15 minutos,
não requer internação, não requer mais que a gente faça cortes grandes no olho, na grande maioria das vezes não requer ponto, tá? E é uma cirurgia que no dia seguinte o paciente está enxergando bem. Então, assim, a tecnologia permite uma recuperação muito grande e é muito importante a gente passar isso para os pacientes, para os familiares, para os idosos, porque eles têm a visão da cirurgia de 30 anos atrás. Então, as pessoas tinham muito medo. Elas sentem muito tabu ainda, né? Existe. Elas sentem muito tabu ainda, muito medo de operar, né? Muita gente tem medo de operar. Até de tomar vacina, né, doutor? Porque no passado, né, falava-se, operou e ficou cego, perdeu a visão. Mas porque a tecnologia era outra, operava-se só quando estava em último caso, quando o paciente estava quase que enxergando nada. Hoje não, você não precisa esperar a sua visão estar totalmente deteriorada. Né? No início da catarata você já pode operar. E a tecnologia hoje nos permite ir mais além. Né? O que você pode fazer? Além de operar a catarata, ficar enxergando bem, você pode até eliminar a necessidade de óculos. Eu tenho, não é um ou dois, não, são vários, centenas de pacientes que enxergam melhor que jovem, que enxergam perfeitamente para longe, enxergam perfeitamente para perto, sem óculos nenhum, depois de ter feito cirurgia. São pessoas que têm 70 anos, 80 anos de idade. Então, assim... Exatamente. Doutor, problemas de visão não ocorre só porque a pessoa ficou idosa. Tem pessoas que já nascem com problemas oculares, mas não é inerente só à pessoa idosa. Ela pode melhorar alguns problemas, que até eu vi aqui alguns tipos de problemas de visão que pode melhorar, tipo DMRI, retinopatia diabética, deslocamento de retina, síndrome do olho seco. Tem uma série de situações que podem ser melhoradas com a cirurgia, com o tratamento, não é, doutor? Colírios, não é? Ó, vamos pensar no diabetes, que é extremamente comum e não para de aumentar, tá? Nossos médicos endocrinologistas, né, estão aí para, né, mostrar isso. Não para de aumentar porque, em função da alimentação que a população tem, né, comendo sempre carboidrato, poucos exercícios, né, acaba favorecendo, né, aí o diabetes. O diabetes cega, o diabetes perde a visão. E muitas vezes eles demoram tanto para vir procurar um tratamento que quando procura não tem mais o que fazer. Infelizmente, não é incomum isso não. Eu pego pacientes que às vezes está com um quadro complicado, mas eu falo, olha, tem como tratar, tem como melhorar, mas tem que operar agora, tem que operar já. E às vezes a família fica enrolando, não quer fazer, e aí volta às vezes 1 ano, 2 anos depois. E aí quando volta, não tem mais volta. Não, quando volta para fazer o tratamento, não tem mais o que fazer. Perdeu. Já é irreversível, né, doutor? Já se torna irreversível o tratamento, não é? A tecnologia melhorou tanto, sabe, nos últimos anos. Totalmente uma cirurgia de retina, que é a área que eu trabalho. Quando eu comecei, isso... né, minha idade já sou quase, né, desse terceiro grupo aí já. Mas quando eu comecei... Não, bem jovem ainda, doutor. Quando eu comecei a operar a retina, isso tem mais de 20 anos atrás, né, a cirurgia, a gente demorava 5, 6 horas para fazer uma cirurgia. Hoje a gente consegue fazer essas cirurgias em 40 minutos. São cirurgias extremamente complexas, mas o que mudou? A tecnologia melhorou muito. Os equipamentos melhoraram muito. Então, assim, tem muita coisa que as pessoas nem fazem ideia de como reverter. As pessoas pensam assim, tá ruim, deixa, né? Não tem mais o que fazer. Tem sim. E o diabetes, a degeneração macular, que é uma doença que até então, né? Infelizmente, ano passado eu falei para alguns pacientes que me procuravam tinham degeneração macular, falei assim, doutor, o que tem para fazer? Eu falei, não tem. Não existe tratamento. Mas isso há 20 anos atrás. Hoje tem tratamento. Hoje é bem diferente, Hoje existem uns medicamentos especiais que a gente põe dentro do olho e a gente consegue melhorar a visão desses pacientes. Coisa que antigamente não existia. E para você ver como é que isso não... A evolução não para. Tanto para o diabetes quanto para a degeneração, são remédios que a gente usa dentro do olho. Coisa que às vezes no passado era necessária uma cirurgia, hoje é um remédio. Não deixa de ser uma cirurgia porque vai ser um remédio que eu vou colocar dentro do olho. Aí, às vezes, o paciente tem que fazer várias injeções, né? Uma por mês. E o que acontece? Está sendo agora lançado um novo tratamento, que é um implante que fica dentro do olho, que você não precisa fazer várias injeções ao mês. Ele fica soltando pouquinhos.
Sabe? Isso ainda não está disponível ainda no mercado, nem no Brasil, nem em parte do mundo, que ainda está em pesquisa. Mas é o que vai ser. Então, assim, vai ser cada vez mais fácil para o paciente se tratar. Agora, para ele se tratar, é necessário que ele queira se tratar. E muitas vezes ele quer, mas a família não deixa. Muitas vezes ele quer e ele fica calado por medo do que a família vai pensar, por medo de trazer mais um problema para a família. É triste esse tipo de situação. Mas eu acho que precisa, doutor, mais informação. As pessoas perderem esse medo de fazer um tratamento. As pessoas têm muito medo em relação à questão financeira. Eu acho que muita gente acha que é um tratamento caro. Eu acredito que com essa questão econômica também, muitas famílias deixam de procurar esse tratamento por temer ser algo muito caro. E não é, né, doutor? Hoje se faz parcelamento, se faz todo um trabalho, né? Olha, não é isso? O mais absurdo, sabe o que é? A pessoa, às vezes, procurar por uma cirurgia e o médico falar, olha, precisa operar, é importante, se não operar vai cegar, custa tanto, né? A pessoa, isso é um absurdo. Aí ela sai dali e vai no shopping e compra um celular que é mais caro. Ou seja, exatamente. É a questão de cultura também, né, da pessoa. Um celular que vai durar 1 ano, 2 anos, e ela, comprei um celular de 5 mil, sei lá, esses celulares são caros hoje em dia, né? Mais uma cirurgia, queria melhorar a visão, que é pro resto da vida, acha caro. Toda a vida. É inversão de valores, né? É inversão de valores. É inversão de valores. Exatamente. Né? É o respeito com a outra pessoa, é o respeito com o idoso, sabe? É deixar de o idoso como um estorvo. Pegar que aquela pessoa que está ali, que não está conseguindo mais ler direito, não consegue mais ler a Bíblia direito, né? É um tormento muito grande para ela isso. Você imagina uma pessoa que, né, a vida inteira conseguiu pegar a Bíblia e ler, né? E ela chega agora no fim da vida dela, e não é nem no fim da vida, não. 75 anos, às vezes 80 anos, e não consegue. Que ela não está no fim da vida, né? Hoje as pessoas estão vivendo mais e o senhor vai ter muito trabalho, porque a população está envelhecendo também e ela é totalmente ativa, porque muitas vezes a pessoa que já está idosa, ela ainda é arrimo de família, ela ainda cuida daquela família, não é? Aí é que está o problema. Se a gente for pensar, idoso, né, vai mudando um pouco com os anos. O que eu quero dizer com isso? Se fosse possível, não existia internet como é hoje e tal, mas se fosse possível, a gente está tendo essa conversa. Há 30 anos atrás, a gente estava falando das pessoas idosas de 50 e 60 anos. É verdade. A gente está falando, verdade, mudou muito, pessoas, né, de 50 anos que estão se aposentando, de 60 anos, né, que estão quietos no cantinho e tal. Hoje a gente fala das pessoas com 80 anos. 50 anos, a pessoa hoje está completamente ativa. Minha idade é quase 50 anos, né? Então, assim, as pessoas hoje com 70 anos estão completamente ativas. 80 anos estão completamente ativas. E no futuro isso vai aumentar. Então, assim, não adianta a gente pensar, né, que a gente não vai envelhecer. A gente vai envelhecer. A gente tem que envelhecer bem, né, doutor? Envelhecer bem. As pessoas estão esquecendo disso, né? Envelhecer, a gente ter o máximo de controle da nossa própria vida, tá? Às vezes isso não é possível, às vezes ocorrem limitações. Mas a gente tem que enxergar que aquele pai, aquela mãe que está ali, que às vezes necessitando de um cuidado maior, foi eles que cuidaram de nós quando nós éramos pequenos. Foram eles que nos deram educação, foram eles que nos deram casa, comida, né? E nos deram toda a vida. Se você, né, tem alguma coisa hoje, é em parte da educação dos nossos ancestrais. Dos cuidados. Então, assim, exatamente. Não é um favor nenhum retribuir isso. Não, é obrigação, né, doutor? Eu considero que não é nem uma obrigação, sabe? Assim, é questão de coração. É questão de você... É de coração, é amor, é cuidado. Eu acho que a inversão de valores está nisso. As pessoas, muitas vezes, elas querem cuidar do seu animalzinho, né? De uma questão até de ficar bem no seu bem-estar pessoal, de boa aparência, mas ela esquece de quem está do lado. E o idoso, ele está pleno também, ele também está acompanhando. Ele é uma pessoa desse momento. E ele também tem dificuldade de caminhar, mas ele também tem curiosidade de aprender, não é isso? Se a gente for pensar, não é um absurdo existir uma lei que
que tenha que colocar que as pessoas tenham que cuidar dos seus próprios pais. É absurdo, assim, parece uma coisa tão óbvia, mas é que ocorre tanto que é necessário ter uma lei para isso, que obrigue que as pessoas cuidem dos pais, tá? E as pessoas, muita gente nem sabe que existe essa lei, mas existe, né? E o que ocorre, né? Isso não tinha que ser uma obrigação, tinha que ser uma coisa, né, já natural da pessoa. Tá? Mas, assim, o que a gente espera é que atividades como essa que a gente está fazendo hoje, né, que isso possa clarear mais a mente das pessoas, as pessoas que estão assistindo essa live, que elas sejam multiplicadoras dessa informação, sabe? Saber que o idoso é uma coisa importante. As pessoas conseguirem, de tudo que a gente conversou aqui, saber que o idoso, ele tem como ter uma visão normal, mas muitas vezes ele se cala porque ele não quer ser um problema a mais. Ele não quer trazer um problema a mais para a família. Então, ele se cala. Você pergunta, como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Como é que tá? Tá tudo bem. Ele pode estar péssimo, mas fala que tá bem, tá? Ele tenta se sacrificar e ocultar esse sentimento, muitas vezes, né? Se às vezes vai na consulta, aí fala, vovô, mas você quer operar? Não, não quero, não. Não é que... A pergunta não é se ele quer operar. A pergunta não é se ele quer dar trabalho para a sua filha. É assim, vovô, você quer enxergar bem? Você quer poder... Exatamente. Né, poder, tem que ter uma sensibilidade até nessa hora. Né, poder fazer sua caminhada. Porque uma pessoa que não enxerga bem, ela para de fazer a caminhada. Porque aumenta, já foi feito também um trabalho científico que analisou o índice de acidentes, tanto doméstico quanto na rua, né, de tropeçar, de cair, né, em função de não estar enxergando. A visão interfere muito nisso. A pessoa perde a noção de distância e ela cai. E o idoso, muitas vezes, tem, né, a parte óssea mais frágil, é onde às vezes cai, pode quebrar o braço, pode quebrar o quadril. Então, a partir da primeira queda que ele tem, que ele ocorre em função de não estar enxergando, ele para de querer sair para fazer sua caminhada, ele fica mais dentro de casa, para de tomar um solzinho. Ele vai se fechando. Vai se fechando cada vez mais, vai ficando cada vez mais... Doutor Márcio, a Cida Roseno Lira, antes de mais nada, a gente ainda está trabalhando um pouco essa questão de live, porque demora um pouco para chegar aqui. Quem fez algumas perguntas, depois eu encaminharei até o senhor. Eu vou ler esse aqui da Cida Roseno, que perguntou, doutor Márcio, eu tenho pterígio e já fiz cirurgia uma vez, só que voltou. Isso é normal? Infelizmente não é que seja normal, é comum. Tá? O pterígio, ele é aquela carninha que cresce em cima do olho, tá? E o que acontece? Ela vem de inflamações crônicas, vento, sol, poeira, né? Acaba favorecendo a formação. E o pterígio, tá? Ele pode voltar sim, tá? Não é que vai voltar em todo mundo, né? Mas ele pode, nas pessoas, principalmente nos mais jovens, é mais fácil de voltar. Naquelas pessoas que estão mais expostas, né, ao vento, ao sol, pode voltar. Eu tive um paciente que eu falei para ele, chegou para mim e falou assim, doutor, já operei 4 vezes e voltou 4 vezes. Mas ele mesmo relatou, mas eu não faço repouso. Eu trabalho em obras, sou mestre de obras, estou mexendo com areia, com cimento e não posso parar depois para fazer repouso, não. Eu falei, olha, não adianta operar de novo. Veja um período que você possa fazer repouso, porque senão você vai operar e vai voltar de novo. Né? Então, o pterígio é comum, não é normal, é comum voltar. Não significa que foi um erro do médico, nem significa que foi um descuido do paciente. Mesmo ele cuidando direitinho, algumas pessoas têm essa tendência a voltar ao pterígio. E que não é catarata. Catarata é lá dentro do olho. Tá? E catarata feita uma vez, não volta nunca mais. Já no caso do glaucoma, tem o risco de ficar cego. Desses problemas que a gente sabe, o glaucoma é o mais perigoso, não é, doutor? O glaucoma, ele tem um problema muito grave. É que ele é silencioso. Ele não dói, ele não coça. E ele só vai perturbar a visão, atrapalhar a visão no estágio mais avançado. Então, o glaucoma, ele vai tomando a visão. Ele vai tomando a visão periférica, que é o quê? Essa visão aqui, assim. Vai fechando a visão aos pouquinhos. E a pessoa não percebe isso, não. O que é o glaucoma? É a pressão alta do olho, que a gente não sente, só descobre na consulta.
Então, sim. Agora, qual é o tratamento quando descobre? Colírio. Não precisa de cirurgia, não. Colírio resolve. Só que é um colírio pro resto da vida. Não é usar um dia só, não. Foi muito bom ter falado do glaucoma. Só um adendo aqui. O que acontece no glaucoma? Igual eu falei, colírio para o resto da vida. Tá? E aí a gente, às vezes, passa por idoso e a gente está vendo que a pressão não baixou. A pressão continua alta. Está usando o colírio? Tá usando. Só que, muitas vezes, a família deixa para o próprio idoso pingar o colírio. E, às vezes, ele tem dificuldade. Ele pode ter um parto, pode ter uma dificuldade em manusear aquele colírio. E, às vezes, ele pinga fora, né, do olho e, às vezes, não consegue. E acha que pingou, então ele não quer gastar. Né, os colírios, muitas vezes, são caros. Ele não quer gastar pingando de novo. Então, ele, às vezes, não pinga direito e acaba tendo, né, não fazendo o tratamento da forma adequada, porque não está. Então, assim, é importante a família também verificar. Ela agregar todo o tratamento. Você consegue pingar o colírio sozinho. Se não conseguir, não custa nada, gente. É 30 segundos que a pessoa vai gastar ali do dia dela para pingar um colírio. Então, chegou em casa, vai, pinga o colírio no olho do seu pai ou da sua mãe para você ter certeza que aquilo lá está sendo efetivo. Né? Se ele está tendo essa dificuldade, pronto, isso se resolve. E parece uma coisa boa e é muito comum. Doutor Márcio, e pessoas que estiverem com dificuldades de encontrar um profissional, o senhor já está aqui abrilhantando a nossa live hoje, como localiza a sua clínica, né, oftalmologia avançada, né? E como é a forma de tratamento, de descoberta desses problemas de saúde a partir dos 40 anos, já que a gente está falando de tratamento da pessoa idosa, que ela já tem que começar mais cedo, não é, doutor? O que a gente pode... Como é que podemos encontrá-lo, doutor? Bom, quem quiser procurar, né? Eu estou na clínica Oftalmologia Avançada, tá? Isso aí, se você entrar no site e colocar Oftalmologia Avançada, vai mostrar isso. A gente está ali na rua do Hospital Dona Regina. Né? Então, a gente vai ter o prazer em atender todo mundo, tá? Que for lá nos procurar. E uma coisa que é importante, Palmas não necessita, né, ir embora, sair de Palmas. A gente tem toda a tecnologia, assim como outras clínicas em Palmas também tem. A pessoa não precisa mais ir a Goiânia, ir a Brasília, São Paulo. O que existe lá fora, existe aqui dentro também. Temos profissionais extremamente gabaritados, tanto na nossa clínica quanto nas outras clínicas, né, espalhadas aí pela cidade. Então, assim, ninguém precisa ir para fora para fazer tratamento. Tá? E esses tratamentos, né, o que são esses tratamentos? Cirurgias, lasers, né, medicamentos, das mais variadas doenças que existem. E aí temos, né, como a gente estava falando já, falamos bastante aí da catarata, tá? Temos, né, o diabetes, né, a degeneração macular, são doenças que afetam, né, um número muito grande de pessoas e que, se tratado no início, tem como evitar a perda da visão. O Lucas Rodrigues, que está aqui na minha frente, está perguntando como é que faz a correção de grau, Lucas. Você tem um pouquinho de estrabismo, é? Como é o caso dele que é adulto, para correção de estrabismo e grau. E ele mexe com televisão, hein? Tá. O que acontece? Vai depender muito se esse estrabismo deixou a visão enfraquecida ou não, que é o chamado popularmente de olho preguiçoso. Então, assim, realmente é necessário fazer um tratamento. Agora, não se corrige ao mesmo tempo grau e estrabismo. Estrabismo é o olho torto, aquele olho vesgo, né, que é um para frente, outro para o lado. Isso que é o estrabismo. Existe um grau chamado astigmatismo. Então, muita gente às vezes faz essa confusão, tá? O astigmatismo, assim como a miopia, se corrige através de uma cirurgia, que é laser, extremamente tranquila, extremamente rápida. Né? Não que seja simples, não existe nenhuma cirurgia simples. E o estrabismo é uma cirurgia que é um pouco mais demorada, mas tem um sucesso muito grande também. Mas são cirurgias diferentes e que não podem ser realizadas ao mesmo tempo. Então, primeiro faz uma, para primeiro fazer outra. Assim como essa, como todas as outras cirurgias, é necessário primeiro uma consulta, uma avaliação para ver se é possível a cirurgia para aquela pessoa. No caso do Lucas, que não fez essa correção quando criança, não tem nenhum problema ele fazer hoje, que já está com uns 30, né, Lucas? Você está com uns 30 aí já? A questão, né, não tem problema. A questão é que, porque quando a gente é criança, nossa visão não está total. A gente vai ganhando visão aos poucos. A visão vai amadurecendo até os 8 anos de idade. Então, se ele teve uma perda visual
Lá atrás, lá nessa época, essa perda muitas vezes não é mais reversível. Então você consegue, às vezes, até corrigir o olho torto, deixar ele reto, o que não significa que ele vai enxergar bem. Vai apenas deixar de ser torto. E o grau, né? Se ele corrigir o grau, vai melhorar a visão, mas talvez não fique 100% a visão se tiver alguma perda visual lá na época da infância. Doutor, a Ana C. Caruso perguntou: sinto dores fortes no olho direito, mas enxergo muito bem. Devo procurar oftalmologista? Pode ser que seja um problema visual, como também, né, existem outras coisas que provocam dor nos olhos. Um exemplo, excesso de celular pode provocar dor nos olhos, né? Enxaqueca pode provocar dor nos olhos, sinusite pode provocar dor nos olhos, e o olho está completamente normal. E às vezes, um pouco de grau pode provocar dor no olho e a pessoa não percebe, porque como é pouco, ela consegue enxergar bem. E só que ela está forçando. E aí ela só vai perceber, né, descobrir que tem isso na consulta. A gente faz o exame e fala, ó, você tem um pouco de grau, mas eu enxergo bem. Sim, só que está forçando, né? Se você fosse ler uma coisinha pouca, eu não ia sentir nada. Agora, o que você faz? Eu sou professora, eu sou um advogado, que leio o dia inteiro e tal. Bom, esse esforço a mais que está fazendo, às vezes é a causa dessa dor. E pode ser também, como falei, uma enxaqueca que não tem nenhuma relação com a visão. Né? O primeiro passo é fazer uma consulta para fazer essa avaliação. Exatamente. Doutor, nós já, assim, embora tenha sido muito viável, foi muito bom falar com o senhor. Quais são as suas últimas palavras para a gente finalizar a live e agradecimentos? Bom, eu queria agradecer, tá, a presença de todas as pessoas que, né, participaram aqui. Agradecer novamente o convite e falar que eu estou sempre à disposição. Quando a OAB precisar, pode me convidar, tá? Eu espero profundamente que a gente não mais ser, assim, a live veio para ajudar bastante, porque a gente consegue alcançar um público que está em todo lugar, mas daqui a pouco a gente vai poder fazer nossas apresentações presenciais, né? E lembrando, gente, Violeta, né? Junho Violeta. Junho Violeta. A violência contra o idoso. Isso é uma coisa séria, tá? E você não precisa, né, se preocupar, às vezes, só com a questão do idoso que está dentro da sua casa. Você fala assim, não, mas o meu avô eu cuido muito bem, trato muito bem. E o seu vizinho, como é que está? Né? E o outro que você viu ser maltratado? Denuncie, sabe? Denuncie. Verdade. E, como eu falei, a violência não é só... As pessoas, quando a gente fala violência, as pessoas pensam apenas na violência física, que é bater, um soco, um chute. Não. A violência afetiva machuca, às vezes, muito mais. Muito mais do que um tapa. Temos a violência financeira, a violência afetiva, né? Tudo isso aí são formas... A psicológica. Está na hora da gente aprender a ter respeito. Né? Exatamente. O outro, né? Como a gente gostaria que nós fôssemos vistos. Lembra, aquele idoso que está ali, ele não é um saco de batata, não. Ele é uma pessoa que teve toda uma vida, tem muita coisa para ensinar, tem muita coisa para contar para vocês, tem toda uma experiência de vida, tá? Então, assim, participe da vida dele. E tem como a gente fazer com que esse idoso se sinta melhor, tá? E a visão é uma dessas formas. Quase todas as doenças da visão tem como tratar. Exatamente, doutor Márcio. O senhor enobreceu muito a nossa noite. Eu agradeço de coração por ter participado da comissão. A nossa comissão está de braços abertos ao AB, né, junto com a CAATO. Né? A gente vai ver uma parceria aí, doutor. É muito interessante o advogado. A gente tem advogados, o doutor Mauro de Oliveira Carvalho, que acabou de fazer 80 anos na ativa, super na ativa. Temos a doutora Yara, que é um exemplo para a gente. Ela também, ainda jovem, não? Está com 60 e poucos anos, é a doutora Yara Alencar. E temos muitas pessoas que estão na atividade. E é muito importante esse contato, esse carinho, esse apuro que o senhor nos passou, né? Todo esse carinho, ainda mais porque o Junho Violeta, ele trata dessa conscientização. E aqui na nossa comissão, que é da vulnerabilidade, nós também temos outras comissões para cada caso específico. E a OAB, ela está tendo essa abertura social. E quero agradecer mais uma vez ao Lucas Rodrigues, do SBT, ao Rafu Lopes,
que está aqui com a gente, que também é o marketing digital da gente aqui, a Cida Roseno, do Coman, Cíntia Ribeiro. Quero agradecer o Gedeon Pitaluga por dar essa oportunidade para a gente poder estar aqui, ajudando a população. Há muitas pessoas que estão fora, que estão em outros lugares, que estão assistindo hoje, para que a gente possa trazer às pessoas essa semente para o cuidar bem, amar a pessoa, não importa se ela é idoso, não importa se ele é negro, que hoje a gente está vendo essa questão aí racial tão forte, não importa se ele tá com seus cabelos brancos, mas vamos tratar com amor e carinho essas pessoas. Muito obrigada, doutor Márcio. Né? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos também, tá? E agradeço, e foi ótima live. Muito bom. Agradeço, doutor. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.